Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui à nossa comunidade de Lightworkers. Eu sou a Andressa Malcher, eu falo de tarô e da vida. E toda semana a gente está aqui reunido em busca de orientações por meio do tarô, de mensagens que coloquem uma faísca de luz que seja diante das complexidades, das situações que a gente vive, né? Nesse mundo tão complexo, né? Tão desafiador em tantos sentidos. A gente acabou de sair de uma Páscoa, né? Páscoa para mim é um momento de renovação, renascimento, né? Por conta de todos os significados que essa data traz. E a gente tá também no meio do início do ciclo astrológico, né? Primeiro signo Áries, numa energia de fogo. E toda transição, né? Todo momento, assim, de ciclo velho terminando, ciclo novo começando, isso mobiliza a gente de diversas formas. Então, se você porventura tem se sentido um pouco desconectada, com aquela sensação de não pertencimento, que parece que as coisas estão meio fora do lugar, a gente está meio desnorteada, eu atribuo muito isso a qualquer processo de transição, né, que demanda pra gente a vivência de uma curva de adaptação. Então, a gente se sente meio diferente, assim, buscando, né, referências. Eu, pelo menos, me vejo nesse momento, tá? Vamos então para o nosso vídeo de hoje. Estou aqui com o Tarot de Waite, tarot super tradicional, pra gente ir atrás das mensagens. Eu já dei uma pré-embaralhada, mas eu vou embaralhar mais 2 vezes. Uma, duas. Ajude esse canal a crescer, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, compartilha e faça parte dessa corrente que empurra para cada vez mais longe essas mensagens na garrafa que eu jogo aqui toda semana. Pretendo gravar mensagem na garrafa para quem pediu em breve, tá? Então fiquem no aguardo. Já me aparece aqui um 7 de espadas, né? Há umas jovens que precisam manipular, agir por debaixo dos panos, né? Para conseguir o que elas querem, e sempre é algo que traz bastante benefício para elas mesmas, né? E muitas vezes malefícios e impactos negativos para os outros também. Então, procuro olhar por essa perspectiva, né? São pessoas que causam mal, que causam desarmonia, sim. Mas eu busco. A gente não fica ileso do sentimento de justiça, né? Mas eu busco olhar para a juventude dessas almas, né? E óbvio, é uma oportunidade para você se resguardar, se proteger. Então, talvez esse recado seja para alguns de vocês. Fiquem atentos, cuidado com o que vocês dizem, cuidado com o excesso de confiança nas pessoas que estão aí no entorno de vocês. Bora lá. Vou abrir e tirar um arcano pra gente entender qual é o arcano que pauta a nossa mensagem de hoje, o nosso arcano mensageiro. Qual é o arcano de hoje, tarô? Opa! Por falar em defesas, olha quem tá aqui. Olha quem está aqui. Dê uma energia para você manifestar na guerra, num ambiente de batalha. Essa energia é desse moço aqui, Rei de Espadas. Vou seguir o que eu estava dizendo, tá? Atente às suas palavras, atente-se aos fatos, atente-se aos movimentos do tabuleiro. Leia esse tabuleiro, o que está acontecendo na dinâmica do seu tempo presente, na sua vida. Preste atenção nos fatos e nas palavras dos outros, e principalmente se as palavras dos outros convergem com as atitudes deles. Se conversam com o que eles fazem, se o que eles dizem é o que eles fazem. O tempo é mestre pra gente chegar a essas constatações, tá? Vamos lá, energia, presente, passado, futuro. Ideias, prestem atenção nas informações, tá? Ponham os neurônios de vocês pra funcionar.
para observar e analisar dados. Coletar e analisar dados. Tá, vamos lá. Você pode estar passando por uma situação no seu trabalho, na sua família, no seu ciclo de amizades, em qualquer lugar que venha como referência para você em relação a esse tipo de situação, tá? Caíram duas, eu quero uma de cada vez, Tarô, por favor. Presente, passado, futuro. Nossa, mais várias. Presente, passado, futuro. Temos 8 de copas. Mais duas, Tarô. Não. Tá caindo tudo de duplinha, eu quero uma de cada vez, por favor. Uma de cada vez. Caiu no jogo recente, eu acho. O demônio. O diabo. Mais uma. Precisa clarificar aqui. Vou precisar clarificar. Energias baixas, hein? Energias baixas. De fundo, Page of Wands. Página de paus. Boas notícias, tá? Boas notícias. Mesmo nos desafios, mesmo nos momentos críticos, naquelas situações que você não tá feliz, não tá se sentindo muito bem, você percebe que não tá legal, que você não queria estar ali, e que você lamenta, você se entristece, você constata que há uma experiência negativa frequente na sua vida, tá? Mesmo nessas situações, existe um lado bom, ainda que esse estrume seja um adubo para você florescer, tá? A gente precisa confiar muito na espiritualidade nessas horas. Vou deixar aqui o página de paus de fundo, tá? O que vem pra mim? Parece que houve algum marco, algum tipo de transição na tua vida de forma geral que fez com que a experiência que você tinha na sua vida num passado recente não exista mais. Muita coisa mudou, tá? E aqui tá vindo muito pra mim uma energia de... Não foi você que deu o passo, você deu passos pra esse... Que conversam com o teu presente, tá? Mas eu vejo que foram muitas questões circunstanciais, tá? Vem muito pra mim questões circunstanciais. O fato é, o teu presente não é mais como costumava ser, tá? Então, o passado ficou pra trás. E agora as coisas são diferentes. Em outras cartas do 8 de copas, geralmente tem um horizonte bonito e tal. Aqui existe essa conjunção, né? De uma lua com um sol, tá? Ou de uma lua cheia, ou de uma lua que pode ser cheia, mas que ainda está iluminada parcialmente, tá? Muitos significados. Mas isso significa que existe esperança no futuro. Existe possibilidade de experiências positivas no futuro, elas estão ali, tá? E é natural essa melancolia, ela é muito parte realmente desse momento de mudança, né? De você dar um passo pra frente, né? E perceber que as suas taças do passado, suas relações, o que quer que seja, não faziam mais sentido, tá? E por isso você está num novo momento. Aqui, nesse caso, tá vindo pra mim uma energia forte de um presente que é consequência de muitas variáveis, não só da sua escolha, propriamente, tá? E aqui no teu presente tá uma energia de enfrentamento. Essa energia que é pesada, ela... Pra mim, Andressa, é uma energia que nos chama a revisitar, a olhar, né, para esses hábitos que são negativos pra gente, que se repetem, que a gente mantém no nosso dia a dia, na nossa vida. Então eu vejo muito como uma necessidade de você romper, tá? De você romper esses padrões que são negativos pra você, tá? Eu vou clarificar, mas são padrões que te causam um certo tipo de escassez e isolamento na tua vida, tá? O que pode ser isso? Escolhas, isso pode ser um tipo de atitude que afasta as pessoas, tá?
ou um movimento seu nem tanto de fazer algo para afastar os outros, mas de você se afastar. Se colocar distante porque você não concorda com a situação, você não se identifica com aquelas pessoas, você tem outros pensamentos, enfim, eu vou precisar clarificar para botar um pouco mais de luz em relação a essa situação, tá? Mas, como a gente abriu aqui com a energia do Rei de Espadas, eu vejo muito como uma necessidade de se olhar, né, para esses padrões que agregam questões negativas, experiências, sentimentos, o que quer que seja, tá? Aí você vai avaliar. E que te fazem sentir nessa posição de escassez, tá? De você... Isso aqui pode até ser o que veio pra mim. Você perceber que um ciclo se repetiu, sabe? Ó, eu de novo aqui numa situação com a qual eu não me identifico, com pessoas que não conversam comigo, com quem eu não me conecto, tá? E não me vejo pertencente desse espaço, não me vejo pertencente a essas relações. Então, o meu movimento é eu ficar quieta, sozinha, distante do meu presente, que eu ainda tô me adaptando, não entendo muito bem o que tá acontecendo. Eu sei que ele é bastante diferente de um passado que eu tava muito familiarizada. Isso vem pra mim, tá? Só que é um contexto que te causa tristeza, sentimentos ruins. Isso aqui é uma energia muito baixa, tá? E vocês sabem, toda vez que a gente entra em contato com energias muito baixas, o que é importante a gente fazer? Algo que agrega energias altas, de alta vibração, pra gente equilibrar essa conta, tá? Porque eu tô sentindo uma melancolia, tá? Tem até muito a ver com o que a gente começou a falar nesse vídeo, tá? Eu sinto uma melancolia, eu sinto um mal-estar. E essa melancolia, ela pode existir justamente por conta disso tudo que eu comentei aqui. De você não se sentir parte daquilo. De você não se identificar com a realidade ao seu entorno, tá? E o que é realidade, Andressa? São as pessoas, é a sua rotina, é o tipo de trabalho que você tá fazendo, a sua vida como está no presente, considerando todas essas coisas que fazem parte da sua vida no presente. E se você ainda não construiu consciência em relação a isso, mas pra pensar e você vai perceber que na maior parte do tempo você tá se sentindo pouco à vontade com o seu momento presente. Você não se sente muito bem, se sente meio triste, são energias meio baixas, sabe? E você se sente melancólico, sem muito ânimo para fazer as coisas, sem muita disposição. Você queria estar em outro lugar, sabe? Nem que fosse outro lugar, no meio da natureza, isolado, nem com pessoas, sabe? Eu vejo uma energia assim de você estar fechada para relações de forma geral, para interações, tá? Você fala o mínimo, interage porque precisa interagir, se comunicar, mas a sua vontade mesmo era de estar isolada, em muito contato com a natureza, em pouco contato com pessoas, seres humanos em geral. Para você se regenerar. Muito provavelmente você passou por experiências desgastantes de forma geral, tá? E esse teu mal-estar, essa tua melancolia, essa tua pouca fé num futuro positivo, tá? Essa pouca fé tem muita relação com esse horizonte aqui que não é tão brilhante nesse deck como é promissor em outros decks que eu já trouxe aqui pra vocês, tá? Então, essa tua visão pessimista tem conexão com essas experiências negativas, com coisas que você tem observado no seu dia a dia e que você olha assim e fala, ai, cara, não acredito que eu tô lidando com isso de novo. Estou interagindo com esse tipo de pessoa de novo, sabe? Por que isso se repete? E isso muito provavelmente se repete porque você precisa romper um padrão para que você não vivencie mais esse tipo de situação. Vamos ver o que é, tá? Mas não perca a sua fé, porque o jogo aqui,
ele começa dizendo assim, ó, observe os fatos, as coisas que estão acontecendo, as informações, observe tudo que tá costurando o teu dia a dia, tá? Que venha dos outros e que seja seu. Observe, porque isso vai te dar informações, isso vai te dar luz para você dar próximos passos. E não perca a sua fé. Não perca a sua fé, porque isso é um período passageiro. É um período passageiro e você tem boas notícias no seu caminho, tá? É um caminho com algumas pedras que você precisa passar agora, mas acredite que tá te levando para um destino melhor, tá? Vamos clarificar. Eu vou clarificar todas, tá? Clarifica pra mim o 8 de copas, tarô. Clarifica pra mim o 8 de copas. Clarifica pra mim o 8 de copas. A gente tá nesse mundo pra desenvolver, né? Pra crescer, pra amadurecer. E por falar nisso, você tá num período de transição, tá? Clarificando aqui o 8 de copas. Você tá num período de transição, então temperança tem aparecido muito aqui também. Paciência, gente. Eu sei que é um pouco desesperador às vezes a gente ser pedido para ter paciência, né? Para caminhar e observar as árvores ao longo do caminho, mas é processo. A carta da temperança para mim é muito processo, tá? Então, quanto mais a gente se entregar ao processo, vivenciar isso, aprender, desenvolver, etc., logo a gente encerra ciclos, rompe, né? Padrões dos quais a gente precisa se libertar. Então, é mais produtivo fazer o dever de casa logo. Olha aqui, de fundo o carro. Tem uma grande mudança aí na tua jornada, tá? E essa mudança, ela tá condicionada a um passo de maturidade, né? Um ganho de maturidade. Então, não existe outro meio de você constituir repertório, bagagem, aprendizado, que não vivenciar os seus desafios de forma muito paciente, sabendo controlar suas emoções, desenvolvendo inteligência emocional e etc, tá? Gente, óbvio, às vezes a nossa vontade, assim, é de jogar tudo pro alto e viver a nossa arte, né? Mas, porque a gente já tá um pouco desgastada de vivenciar ciclos que se repetem. Mas é muito importante a gente lembrar que se eles se repetem é porque a gente ainda não desenvolveu uma habilidade, um conhecimento, uma bagagem que são necessárias pra gente não ter mais que lidar com esse tipo de desafio, tá? Clarifica pra mim o diabo. O diabo, tem um tempo que eu tirei, acho que foi lá na outra rede que eu abri, que é a carta da transfiguração, eu acho, no tarô dos magos. Isso para dizer que é um processo de transição. De transição, de enfrentamento. Olha quem aparece aqui pra mim. Definitivamente estou falando com pessoas que estão em processo de enfrentamento para um desenvolvimento. Mas não é um enfrentamento que é na energia do fogo, é um enfrentamento na energia do ar. Ou seja, uma batalha silenciosa, estratégica, essa é a palavra. É uma batalha silenciosa, estratégica, tá? Que nos convida a sermos muito inteligentes, muito pacientes, né? Muito observadores. 80-20, 80% de observação e 20% de ação. E isso casa total com essa energia aqui, da paciência. É menos sobre agir, mais sobre avaliar, tá? Quanto mais mental for essa energia, estratégica, racional, mais bem sucedida vai ser essa tua jornada. Esse arcano aqui, ele reforça o que eu tô dizendo. Caladamente. Observa. Às vezes, a gente não precisa agir o tanto que a gente acha que precisa pra que aquilo que a gente gostaria que acontecesse, sabe?
calada vence. Eu sei, eu tô falando com pessoas aqui que precisam ter um controle assim, muito grande para que elas não cedam à impulsividade, porque a vontade de ir lá e meter a mão, né? Botar a mão na massa, botar a mão onde quer que seja para fazer as justiças acontecerem. Trabalhe a sua impulsividade. Autocontrole. O teu maior desafio nessa jornada aqui é com você, tá? Clarifica pra mim o 5 de ouros. Clarifica pra mim o 5 de ouros. O mundo não é justo, infelizmente. Ou não é de acordo com o que a gente entende sobre justiça, tá? Peguei uma energia de indignação aqui. Confia na razão de ser das coisas. Você não vai entender muita coisa, você vai ficar indignado com muitas vezes, mas confia na razão de ser das coisas, confia no processo, é muito importante. Isso aqui é um grande convite para você confiar, se controlar, equilibrar suas energias aí, tá? Ai, eu não quero pegar a dupla, mas eu preciso mostrar. Tá acabando, tá? Tá acabando. Sabe aquela energia do último ano de graduação? Que você precisa, que você não aguenta mais assistir a aula, que você quer passar para a próxima fase, mas você tem um TCC ainda para fazer e tudo mais. Sabe esse cansaço de você já querer concluir isso e encerrar esse assunto? Pois é, ele vai ser encerrado. Ele vai ser encerrado, ele vai ser encerrado de forma bem-sucedida e você vai comemorar muitos desejos realizados. Daqueles que fazem você olhar para trás e agradecer a sua pessoa do passado por ter confiado no processo, sabe? É isso que tá vindo forte pra mim aqui. Confia, tá? Vou baixar essas duas aqui. Eu vou só tirar mais uma. Que como eu tirei uma pra todos, mas essa aqui eu achei importante baixar. Vai chegar o seu momento de ação, tá? O teu momento agora é de reduzir para a segunda marcha, tá? Reduza para a segunda marcha porque tem coisas que estão acontecendo aí no teu entorno que você precisa vivenciar e principalmente observar o que essas coisas querem te dizer, tá? Por isso os 80-20. 80 de coleta e análise de dados, 20% de ação. Você tá se sentindo um pouco sem energia agora, por isso que a tua energia tá muito mental, tá? Então, vivencia esse teu estado de espírito de agora, tá? Não é o momento de você agir, não é o momento de você botar a mão na massa, não é o momento de você gastar essa energia física, tá? O momento de você dar ênfase à sua energia mental. Lembra disso, tá? Energia mental. Cara, nunca me acostumarei. Olha a energia de fundo. Um passo de cada vez. Passos sólidos. Passos numa velocidade que te dão tempo de analisar todas as variáveis do entorno. Tudo que está acontecendo. Para você saber dar o próximo passo de forma muito sábia, tá? O universo e a espiritualidade estão aqui do teu lado falando, você tem a oportunidade e o tempo para você conseguir pensar e dar o passo que seja mais favorável para você na vida. O tempo está a seu favor. As circunstâncias estão a seu favor, apesar de você ter uma primeira impressão de que não. É um momento muito positivo para ti, tá? Que tá te dando a oportunidade de análise, de observação. E quando você tiver com a energia baixa, se recarrega, faça coisas para vibrar a sua energia um pouco mais alto. Porque você tá num momento de energia baixa, isso dá assim uma falta de carisma pra gente, tá? Cuida dessa energia, cuida de você,
confia no processo. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.